Olha, primeiro, bom dia, boa tarde. Bom, companheiros, primeiramente nós estamos aqui na Escola Sindical 7 de Outubro, com um grupo de companheiros do Novo Sindipa, o Sindicato dos Trabalhadores Metalúrgicos de Ipatinga, onde os companheiros vieram fazer um seminário aqui nas instalações da escola. E nesse momento nós gostaríamos que os companheiros fizessem um depoimento, porque vários companheiros, né, tiveram no 7 de outubro de 63, naquele episódio do massacre dos companheiros lá de Ipatinga. E como o nome da escola foi escolhido em homenagem aos companheiros de Ipatinga, nós gostaríamos aqui, né, como é pela primeira vez que os companheiros que vem um grupo, né, aqui de trabalhadores de Ipatinga, aqui na escola, nós gostaríamos que os companheiros fizessem, né, um depoimento, porque vários companheiros que estão aqui presentes nesse grupo participaram, né, desse momento histórico que foi o massacre de Ipatinga. Então nós vamos passar agora a apresentação dos companheiros e logo em seguida vários companheiros vão fazer o seu próprio depoimento. Ok? Nós vamos fazer a apresentação aqui dos companheiros seguinte. Vamos começar pelo companheiro, como é que é teu nome, velho? Joaquim Caetano de Almeida. Levi Altino Gaspar. José Martins Silva. Walter Cristiano da Silva. Hortelírio Porcena de Paula. José Geraldo de Paula. Gentil de Oliveira Freitas. Onofre da Silva Freitas. Reinê de Oliveira Silva. Nilson Teixeira da Costa. Luiz Gonzaga Santos. Manuel de Oliveira. José das Neves. Antônio Madeira de Almeida. Mauro da Rocha Pinto. Vicente de Paula Fernandes de Piriá. Mateuzinho Casemir Loriano. Ezequias Eugênio da Silva. Carlos Ferreira dos Santos. Acho que depois dessa apresentação dos companheiros, nós gostaríamos que o companheiro Nilson fizesse, né, uma exposição do que foi o acontecimento no dia 7 de outubro de 63 lá em Ipatinga. Com a palavra, o companheiro Nilson. Bom, eu vou procurar lembrar alguma coisa aqui, que já tem muito tempo que ocorreu o fato, mas na época eu já era funcionário da Uzi Minas. E parece que houve um selecionamento de vigilantes para a Uzi Minas, para que acompanhasse toda a saída dos funcionários nas portarias, se eles estavam levando alguma coisa para casa. Parece que foi mais ou menos isso. O pessoal que estava saindo às 23 horas do dia 6, eles revistavam as marmitas para ver se a pessoa estava levando algum produto para casa da empresa. E houve, parece que uma agressão física entre um desses vigilantes com um metalúrgico. E foi chamado a cavalaria na época, que era a polícia montada que trabalhava em Ipatinga. Então esse mesmo pessoal que estava saindo às 11 horas ficou sabendo que a cavalaria estava indo para os alojamentos, que na época era no Santa Mônica, que existia os alojamentos dos funcionários da Uzi Minas e os alojamentos de madeira na parte baixa das empreiteiras. Então, assim que essa polícia da cavalaria chegou lá, o pessoal foi pego de surpresa. Então, eles entraram nos alojamentos, bateram e fizeram várias agressões ao pessoal que estava dormindo. Com relação ao pessoal que morava no alojamento na parte superior, que era do Santa Mônica, e que foram avisados que a polícia da cavalaria estava indo para lá, foi montado uma barricada com os guarda-roupas que eram usados nos alojamentos e desligada a energia. Assim que a polícia chegou, que tentou saltar a barricada, houve troca de tiros entre os metalúrgicos e a polícia. Então, não houve invasão na área da Santa Mônica. E aquilo
foi durante a noite toda. Quando foi na parte da manhã, na área que houve o conflito, em frente ao Uzimec, hoje, né? Na época não era Uzimec. Hoje existe uma empresa por nome de Uzimec lá, Usiminas Mecânica. Houve o confronto porque o pessoal metalúrgico queria que fosse retirada a polícia do local. Simplesmente isso. Mas não houve esse acordo. O que ocorreu foi o seguinte: a própria chefia abandonou o escritório central e foi para o convento existente em Coronel Fabriciano, abrigando-se lá, e deixou o resto por conta da polícia. Aí o pessoal que vinha de todos os bairros regionais, inclusive de outras cidades vizinhas, Acesita, Timóteo, Coronel Fabriciano, Melo Viana, vinham os caminhões superlotados de empregados e chegava naquela região ali, o pessoal descia todo mundo ali naquela área. E foi aglomerando o pessoal, e o pessoal foi ficando meio agressivo diante da polícia, que existia um batalhão de mais de 20 policiais de prontidão do outro lado do asfalto. E todos eles armados. Inclusive existia um caminhão com uma metralhadora tripé em cima, de prontidão. E o pessoal resolveu agredir a polícia com pedras, porque a polícia não se retirou do local. A vantagem que houve é que existiam umas valetas de mais ou menos uns 3 metros de profundidade e uns 2 metros de largura, próximo ao asfalto, que foi aonde que na hora que houve a agressão, que a polícia ficou muito nervosa, e eles levantaram uma pessoa que tinha sido agredida lá no alojamento e ficou muito bem machucado, a polícia sacou o revólver, aí foi o corre-corre. O pessoal correu, abrigou dentro das valetas, rastejou pelo asfalto, tinha vários montes de terra ao lado. O pessoal abrigou atrás dos montes de terra, enquanto isso a polícia correu para o caminhão. Até que a polícia subiu em cima do caminhão, e o caminhão foi colocado em funcionamento para eles se retirarem do local, o pessoal conseguiu abrigar. Agora, aqueles que estavam correndo ao longo do asfalto, aquilo serviu de alvo para aqueles policiais que já estavam em cima do caminhão. E logo em seguida o caminhão saiu sentido a fazenda que tinha lá da Polícia da Cavalaria, que ficava próximo à Estação Central, e eles saíram atirando com aquela metralhadora pelo asfalto afora, atingindo pessoas que estavam no ponto de ônibus, com uma mulher grávida, pessoas que não tinham nada a ver, mendigos na rua, e houve realmente algumas mortes. E logo em seguida, aquele pessoal que ficou ali, depois que a polícia saiu, pegou aquelas pessoas que estavam assassinadas e levaram lá para o escritório central e colocaram as mesmas em cima da mesa do presidente, que na época era o Gil Guatimozini. E ficou aquela agitação, foi solicitado o exército para proteger os metalúrgicos, e o exército deu uma certa cobertura, rendeu os policiais lá no alto do morro, que já estavam no alto do morro, e conduziu eles para a capital de Belo Horizonte, onde que foi tomada as devidas providências no sentido de punir os responsáveis. E tem mais alguns colegas aqui que também estavam na época, que devem lembrar de mais alguma coisa, e eu vou passar a palavra para um outro pioneiro, que inclusive na época trabalhava também, que é o Luiz Gonzaga. Bem, gente, tudo que o Nilson falou realmente existiu. E nessa época, eu estava com 10 dias de casado. Estava com 1 ano e 1 mês de casa. Estava em lua de mel. Então, neste local que ele diz que hoje é a portaria da Uzimec, aquilo era a central de vigilância. É ali que ficava a central de vigilância. E aonde começou toda a confusão, como o próprio Nilson disse. Mas acontece que eu vim trabalhar às 7 horas e fui naquela direção, que ali também era uma das portarias da Usiminas, e eu entrava por ali. Mas quando eu cheguei na portaria, que estava aquela agitação, havia alguém impedindo a entrada do pessoal para dentro da usina,
quer dizer, iniciando-se ali uma greve, devido ao movimento, ao que houve na madrugada e na manhã. Nisso começou a agitação lá fora, a polícia com a metralhadora num tripé, em cima de um caminhão, e começou a atirar. Muitos caíram, entraram na valeta, como o Nilson disse. Outros, como não tinha tempo, como foi o meu caso, eu escondi atrás do trilho, que ali sempre existiu uma passagem de nível. E eu escondi atrás daquilo, abaixei a cabeça e só vi o tiro passar. E bala assoviando por cima da cabeça da gente e aquela coisa toda. Ele esqueceu de dizer que tinha uma mulher no ambulatório da Uzi Minas. A polícia, quando passou atirando, atingiu a mulher lá em cima, matou a mulher e a criança. Lá no o que hoje, onde antigamente era um ambulatório da Uzi Minas. Então são coisas que aconteceram e que nós temos que pedir a Deus que não venha acontecer, que foi um verdadeiro massacre. Agora eu vou passar a palavra para o Antônio Madeira, que também tem o seu depoimento. Bem, senhores, o que o pessoal falou aqui é tudo coisa certíssima, coisa que eu presenciei. Eu até duvido que alguém tenha dado testemunho igual o Nilson deu aqui, igual ele deu e o que eu vi. Realmente o que ele falou é coisa perfeitamente que aconteceu lá. Muitas outras coisas que a gente não viu na hora, mas que o que ele falou realmente aconteceu. O tumulto e a agressão da polícia, apesar de, se eu estivesse no lugar da polícia, eu faria o mesmo. Porque se a polícia não fizesse aquilo, ela teria morrido. Que eram 16 soldados, contra uns 7 mil ou 8 mil pessoas que tinha lá. Então ia morrer mesmo, a polícia ia morrer todinha. Não ia ficar ninguém, do jeito que o pessoal estava. Mas o culpado daquilo tudo, eu acredito que a responsabilidade daquilo tudo é da diretoria da Uzi Minas, que na época poderia ter evitado isso. Se eles não chamassem a polícia para ficar lá, 16 polícias, para cercar 10 mil homens, 9 mil homens, não sei quanto. Mas mais ou menos isso aí. Pessoal de empreiteira, pessoal que veio da roça, pessoal que não tinha medo, não estava armado, mas não tinha medo. Então, a responsabilidade todinha, eu do meu pensar, eu julgo que é da diretoria da Uzi Minas, que chamou a polícia para o local, sem pensar no que poderia acontecer. E veio acontecer isso aí. Agora, a primeira coisa que aconteceu isso aí foi porque a vigilância, na época, era um pouco inapta. Era um pessoal pegado praticamente a laço, na época, o pessoal, em 1963, o pessoal não tinha... eu fichei na Uzi Minas com o primário. Eu estudei depois de velho. E eu acredito que a maioria aí, quem estudou aí, estudou depois de velho. Hoje é diferente. Mas naquele tempo o pessoal não tinha esse conhecimento, sabe? Entrou lá de qualquer maneira, era capataz, praticamente capataz. Então o coitado que vinha com a marmita, vinha com o seu patuário lá dentro da usina, ele era investigado. Quem saía de carro não era investigado. E o que sumia de carro. O que saía lá, realmente o que saía da usina era de carro. Agora quem era investigado era o coitadinho que vinha com a marmita. Então a fila começou por quê? Na fila, o vigilante olha uma marmita, olha outra marmita, e o pessoal, todo mundo querendo pegar a condução, que era 22 horas, entendeu? Começou a empurrar. Empurra, naquele empurrar, chegou até no vigilante, sabe como é que é? De trás empurra, chegou nos vigilantes, aí começou a bater. E que deu no que já falaram aí, que realmente foi isso aí. Terminou? Quantas pessoas morreram? Não tem, vocês não têm. Quantas pessoas morreram? Não foi muita gente. Não tem condições, ninguém sabe quantas pessoas morreram. Muita gente saiu atirado, foi para o hospital, se morreram, a gente não sabe, se foi embora, a gente não sabe. Com relação à greve, por exemplo, logo em seguida vocês falam que ela começou, né? Mas e como é que ela terminou? Como é que... Vocês lembram alguém? Não sei como é que terminou. Terminou assim, dessa maneira, porque o governador do estado, na época, era o Magalhães Filho. Fala isso, fala. A greve, a quantidade de mortos, ninguém sabe precisar quantos foram. Porque muitos saíram atirados, foram para o hospital. De lá, ele não voltou para Uzi Minas. Muitos deles não voltaram. Ou não voltaram por medo,
ou não voltaram porque realmente morreram. Agora, muitos mortos, como o Nilson falou, foi colocado na mesa do chefe-geral da usina na época, o Gil Guatimozin, que o presidente da Usiminas na época era o Amaro Lanari Júnior. Mas, desses que levaram um tiro e que não morreu na hora e que foi para o hospital, eles não voltaram. Agora, a gente não sabe precisar o número exato de pessoas que morreram, de trabalhadores que morreram, mas que foi bastante gente. Não se sabe até hoje o número exato. Quanto ao término da greve, a gente não sabe. A gente sabe que o Magalhães Pinto mandou um policiamento do Exército para Ipatinga. E a greve ficou por uns 3, 4 dias. E depois do acordo que realmente o pessoal, os policiais que participaram do massacre, eles seriam punidos, então houve aí o final da greve, que seriam punidos os policiais. Só que a gente não sabe se eles foram punidos. O principal carnificeiro chamava-se Cabo Teodoro. Ele que comandava a polícia, ele fazia parte da polícia montada. Ele que comandava. Então, a gente não sabe se realmente eles foram punidos. A gente não tem notícia disso e não sabe informar se realmente eles foram punidos. E assim terminou a greve, depois que houve essa promessa. É isso que eu sei informar. Eu entrei na usina 25 de junho de 1958. E, nessa época, como ele fala sobre o assunto das valetas, a Usemina fazia uma festa de São Cristóvão todo ano. Ela festejava São Cristóvão. E essas valetas estavam abertas porque se festejaram a festa de São Cristóvão naqueles dias. É por isso que o pessoal salvava com cair dentro das valetas. Nós estávamos trabalhando com a máquina, quando eu trabalhava no transporte, nós estávamos com a máquina tudo lá de fora, onde começou a confusão. E o escritório do nosso departamento, do transporte, era do lado de fora, mesmo instante. E naquilo, quando eu cheguei de manhã cedo, meu costume toda a vida é chegar de manhã cedo e funcionar o equipamento, corrigir e funcionar para poder continuar o trabalho. Nessa hora chegou meu chefe. Eu perguntei, eu falei, por gentileza, você sabe me explicar que confusão é essa quantidade de gente? Ele falou, isso é confusão da polícia com a turma da Usemina. Agora, você pode pagar essa máquina para sair, que não vai resultar boa coisa, não. Falei, pois não, até agora. Eu desliguei, os colegas todos me avisei para desligar uma máquina e saímos. Pegamos o carro de transporte para voltar para trás. Antes de nós chegar a uma distância mais ou menos de uns 500 metros, aí começou o tiroteio. Mas o caso é o seguinte, eles não iam tirar não, porque muitas vezes ele mandou perguntar ao chefe da Usemina como é que fazia com o pessoal. Se largasse eles para lá, que essa polícia saísse, o pessoal entrava para dentro da usina para trabalhar, porque eles não queriam confusão. Mas daí o chefe virou para o capitão e falou com ele, falou, ó, se peão fosse um frango, eu comia um todo santo dia, não deixava, para barrer fogo nessa gente. E foi isso que aconteceu. Pois bem, nesse período, eu trabalhava na Usiminas, eu fichei em 61, e foi aonde eu escapei por uma vala que eles tinham feito logo perto da DOAP, tinha feito uma vala, foi aonde eu entrei dentro da vala, mas lá dentro já encontrei alguém morto. E passei por cima daquilo ali, abaixado, foi aonde eu saí, lá na beira do Piracicaba. E eu morava no Amalanário e passei por lá, porque se eu passasse por cá, talvez eu seria atingido. E aí eu escapei. Muito bem. Tem mais alguém, Guerra? Tem mais alguém, Guerra? Na época? Sei, na época eu ia fazer. A única coisa que eu tenho a dizer é o seguinte, soldado foi punido. Eu sou o Carlos Ferreira. Declarar que soldado não foi punido, isso é engano, mas somente os não graduados. Porque na época que eu e o colega Walter estivemos servindo na corporação do 6º Batalhão, nós encontramos coitados de soldados que também eram pego a laço naquela época, mal instruídos,
que tinha sido punido, estava sem o privilégio da farda, porque receberam ordens. E ordens que vieram de cima, e a gente tinha um lema lá de cumprir a ordem de qualquer maneira. E eles estavam, coitados, há 10 anos, né? A gente já estava no ano 73 em Valadares, servindo na Polícia Militar. Eles estavam detidos lá, sem o privilégio de exercer a função de militar devido a este fato lamentável no dia 7 de outubro de 63. Vocês queriam depoimento. Senão pega o depoimento de lá que tem. Porque o nosso ministro tá a cabeça fresquinha, viu? Senta ali. Tirar mesmo. Mas tem necessidade de fazer um fechamento? Olha, não sei, vocês que sabem, se quiserem. Faz o fechamento, você não fez a abertura, agora faz o fechamento. Assim acabamos de ver os depoimentos dos nossos colegas de Patinga. E queremos agradecer. Geração de uma nova geração. Foi um ciclo de abertura, porque antes nós não tínhamos abertura com o sindicato, antes do velho Sindipa, que hoje nós temos uma abertura com o Sindipa Tatá Florestra. Um feitozinho tem importância. Com as suas palavras, vê que você vai para aí. Bem, companheiros, depois do depoimento dos companheiros lá de Patinga, depois que fizeram a exposição relataram aqui todo o processo que aconteceu no dia 7 de outubro de 63, em Patinga, nós aqui da escola queremos agradecer aos companheiros pela essa oportunidade de ter os companheiros, né, que viveram, né, aquele momento, né, histórico lá em Patinga, e convidar os companheiros, inclusive, para outras vezes, né, se possível, né, que outros companheiros quiserem aqui também ter a oportunidade de fazer aqui o seu depoimento. E nesse momento eu queria agradecer, tá? Agradecer a vocês aqui, porque essa escola, o nome dela é em função de tudo aquilo que aconteceu lá em Patinga, né? E esse momento aqui, em nome da escola, a gente agradece a todos vocês, inclusive os companheiros do novo de Sindipa, tá? Nós que agradecemos. Quem são lá de Patinga? Todos? Não, vou falar assim, aqui, isso que... A metade da minha era é de Patinga. Só para fazer a imagem, Ninguém nasceu de Patinga. eu vi. fazer a imagem, Eu estava lá. vivenciou esse momento. Na hora. Você estava na cidade na época. Estava na episódio. Vamos fazer uma fila assim que aí pega. Se dá, só fazer a fila. Se dá, é um outro. Aí vai para isso, só para pegar. Aí. Só para pegar o pessoal que estava lá. Registrado. Aí, Zé João. Agora é que você vai fechar aqui.